Bem, boa noite a todos e a todas. Eu sou Rose Rosendo, sou contadora, sou coach financeiro e coach empresarial. Estou aqui como diretora do Instituto Uniarte para apresentar a nossa série, Elas no Comando. Elas no Comando é uma série pensada pelo Instituto Uniarte para, nesse mês de março, dar visibilidade a trabalhos que mulheres vêm desenvolvendo em vários segmentos da sociedade, porque nós mulheres exercemos vários papéis. Então, o Elas no Comando vai tratar toda segunda-feira às 19 horas. Elas no Comando da Família, e hoje nós temos como convidadas o grupo Construindo Alternativas de Vida. Na próxima semana nós temos ela no comando da carreira, no comando dos negócios e no comando das finanças. Pois é. Então, como eu já me apresentei, eu faço parte dessa organização, que é o Instituto Uniarte, uma organização que desde 2009 vem trabalhando para o empoderamento de jovens e mulheres a partir da qualificação profissional, a partir do empreendedorismo, do empoderamento econômico. Nós desenvolvemos várias ações, vários cursos profissionalizantes nas comunidades periféricas de Salvador, e nesse período de pandemia ficamos sem conseguir realizar os nossos cursos. E aí nós trouxemos a informação, e a gente não podia se furtar de continuar levando conhecimento a partir da tecnologia, a partir da rede social. Então, quero dar boas-vindas a todos vocês que estão chegando aí, ao Igor, a Maria Tereza, a Regina, nossa colega de coach aí, bem-vinda, Regina, a Patrícia, a todos que estão chegando. Encaminhe esse link para outras mulheres. Presentei uma mulher hoje com essa live, porque você vai ver que será uma live fantástica. São mulheres de uma mesma família que estão construindo novas alternativas de vida para a autorrealização e para levar conhecimento na vida de outras mulheres a partir do desenvolvimento humano. Então, com vocês hoje, o grupo Construindo Alternativas de Vida. E quem é esse grupo Construindo Alternativas de Vida? Na verdade, ela é uma empresa, né, que surgiu aí para sair do lugar comum. A gente está vendo aí todo mundo fazendo algumas coisas, as pessoas querendo voltar ao normal, mas não vai ser mais o velho normal. A ajudar pessoas a realizar coisas extraordinárias. Porque nós podemos, sim, realizar muitas coisas extraordinárias, principalmente nós mulheres. Olha quantas coisas nós realizamos ao longo do dia e ao longo de um mês, extraordinariamente. É composto por 4 mulheres, com formações diversificadas, de conteúdos, né, de formações ao longo da vida, de idades também diferentes, e que estão aí desenvolvendo a sua carreira, a sua família e o seu negócio. Então, com vocês, o Ela no Comando, eu vou chamar uma a uma para que ela possa se apresentar, para que a gente comece aí a nossa live de hoje com as nossas convidadas. Então, podem fazer pergunta, podem interagir, que a gente possa fazer essa noite uma noite celebrativa para o Dia Internacional das Mulheres. Vai ter música, porque elas fazem esse trabalho com música, porque elas são musicistas, é uma família de músicos, né? E elas trazem a música para dentro do trabalho do desenvolvimento humano. Então, para se apresentar, eu gostaria de chamar a Juliana, e Juliana está junto, na mesma tela, com a sua mãe, Maria Tereza. Então, se apresentando aqui para a gente, a Juliana. Tudo bem, Juliana? A gente não está te ouvindo, Júlia. Oi, gente, boa noite. É um prazer estar aqui com todas vocês nesse Dia da Mulher. Vamos celebrar esse dia de hoje com diversidade, com música e com essa conversa gostosa, né? Como a Rose falou, me chamo Juliana e eu sempre me apresento na seguinte ordem, como mãe, filha, esposa, educadora positiva e coach. E eu queria dizer para vocês que eu coloco a mãe na frente porque meus filhos foram minha inspiração para transformar a minha forma de me relacionar com o mundo, para realizar mudança. E para realizar minha mudança, eu estudei sobre educação não violenta e sobre a disciplina positiva. E encontrei, a partir do coaching, que me formei pelo IBC, uma forma de adaptar as ferramentas para falar dessa educação. Eu sou bióloga de coração e alma, e eu
quero levar para o mundo a mensagem de que o nosso planeta está precisando ser olhado com mais carinho. E sou estudante de Libras, porque eu quero que essa mensagem chegue para todos de uma forma inclusiva, sempre comemorando a diversidade e celebrando as alternativas de vida que existem. É isso. Muito bem-vinda, Juliana. Muito bom ter você aqui. Obrigada por ter aceitado o convite do Instituto Uniarte. É uma honra ter você aqui. E Maria Tereza, quem é Maria Tereza? Tereza conhece, viu? Aprendi. Oi, Rose, boa noite. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Muito obrigada por vocês estarem dando essa atenção e esse carinho a gente. Eu me chamo Maria Tereza, com S, como a Rose disse. Eu sou mãe, eu sou avó, eu sou cantora e compositora e estudante de psicologia e marketing digital. Eu tenho 18 anos na área profissional de comunicação e o meu papel na Construindo Alternativas de Vida é de produtora, né? Eu também estou criando um canal dentro da Construindo Alternativas de Vida, que é um canal de psicologia voltado para transtornos. Por quê? Porque desde os 17 anos eu sofro com ansiedade e eu me apresento como ansiosa, então não poderia deixar de falar. Tenho ansiedade e comorbidades, que elas tiveram um impacto grande na minha vida. E hoje eu sei que você que está me ouvindo, ou um amigo seu, ou um familiar seu, ele pode também sofrer de ansiedade e achar que ele está sozinho. E eu vim para dizer que não, que ele não está sozinho e que existe ajuda sim. Obrigada. Que bom, maravilha. E nada melhor do que a gente falar a partir das nossas experiências. Né? Falar, ter autoridade de fala, né? Então isso é importante quando você traz essa fala que você vivenciou isso, né? É diferente a forma como você vai conduzir, a forma como você vai tratar o outro a partir da sua experiência. Isso é fantástico. Muito bem-vinda, gratidão por estar aqui. Será uma noite maravilhosa, regada a muita música. Vamos lá. E agora eu vou convidar a minha amiga e colega, né? Ela que foi a culpada de eu conseguir reunir todas essas mulheres aqui. É a amiga Yara Maria, ela é uma mulher guerreira, sobrevivente, vitoriosa. Pode abrir seu microfone, Yarinha, que agora é você que vai se apresentar. Seja muito bem-vinda. Bem-vindo a todos, também muito obrigada a todos que estão participando. Aqui é Yara Maria, 61 anos, mãe de 2 filhos, Leonardo César e Igor César, mãe de pets, caninos e felinos, cantora desde a barriga da mamãe, com excelente ouvido musical, sou formada em administração, tenho um mestrado em gestão do conhecimento, sou servidora pública há mais de 42 anos, já estou prestes a me aposentar, então estou com foco em trabalhar como coach de carreira para preparação para a aposentadoria, que é exatamente o momento que eu estou vivendo hoje. Eu tenho o propósito de ajudar na evolução de pessoas e dos reinos, em especial do reino animal. Todos os posts que vocês vão ver meu Construindo Alternativa de Vida vai ser vinculado a um animal, porque eu quero quebrar alguns paradigmas na minha vida, principalmente depois que eu sobrevivi, como disse a minha amiga Rose. Eu acho que o animal ele tem tudo para nos ensinar, assim como as plantas têm também para nos ensinar, e o reino mineral também tem muito a nos ensinar. Então eu quero trabalhar com esse propósito na minha vida daqui para frente. É isso. Essa é Yara Maria. Que bom, Yara. E é muito bom quando a gente consegue reunir propósito de vida com desenvolvimento de carreira, com fazer o que gosta, né? Então, gratidão por você estar aqui, gratidão pela sua acolhida e por você trazer a sua família para o Instituto Uniarte. Minha eterna gratidão, certo? E agora eu vou chamar, né, eu também, como ela, né, sou a mais velha da família, né, então a gente veio, elas queriam uma ordem, por idade, e aí a gente apresenta agora para vocês a Maria Mercedes. Bem-vinda, Maria Mercedes. É a casa da Maria, não tem 7 Marias não, mas tem 3 Marias porretas.
Ô, Rose, boa noite, obrigada pela oportunidade, boa noite a todos os que estão nos assistindo. É um prazer muito grande ser convidada para fazer uma live num dia tão especial como esse, dia 8 de março. Salve a força da vibração do feminino em todos os corpos. Rose, bom, boa noite e agradecimentos feitos. Eu sou Maria Mercedes, como você falou, mais conhecida como Mercedes. Eu sou filha, eu sou mãe, eu sou viúva, tenho formação em economia, eu sou coach, eu sou escritora, eu sou cantora também desde pequena, eu sou empresária e sou entusiasmada. E por que eu falo entusiasmada? As pessoas costumam dizer que eu sou muito entusiasmada mesmo, sabe? Que eu sou muito para cima, que eu sou muito alegre, muito dinâmica. E aí eu resolvi inspirar pessoas com esse entusiasmo e fazer disso uma profissão. Então, o entusiasmo para mim, entusiasmar pessoas, seja na rua, seja no shopping, enfim, seja onde eu estiver, entusiasmar pessoas, inspirar pessoas, eu resolvi fazer disso uma profissão. E essa é a Maria Mercedes. Que bom! Bem-vinda, Maria Mercedes, com todo o seu entusiasmo. A gente sabe que hoje, nessa trajetória nossa do ser mulher, do ser feminino, né? Muitas vezes as exclusões, a discriminação, tanto de gênero, quanto de raça, quanto das nossas orientações sexuais, da nossa forma como a gente vive o mundo, porque a gente nasceu com o livre-arbítrio, Deus nos deu o livre-arbítrio, e durante muito tempo o patriarcado faz com que a gente, mulher, seja poldada o tempo todo, né? Esse patriarcado que limita, o machismo que mata as mulheres e que diz a gente o que é que a gente faz, o que é que a gente não faz com o nosso corpo e com a nossa vida. É muito interessante a gente poder levar entusiasmo para a vida das mulheres. E a gente sabe que, infelizmente, muitas mulheres ainda são vítimas de violência, né, e perdem esse entusiasmo na vida. E como este grupo é um grupo de música, né, Maria Tereza? Maria Mercedes, vai eu trocando as Maria, viu? Eu vou dar uma confusão dessas Maria aqui, mas a gente vai se dar Rose, bem. Mas minha mãe também toca as Marias, então não tem problema. Tá tudo em família. Que bom. Então, gente, bem-vinda aí a todas, Regina, Nina, Sara, todos vocês que estão aí, um forte abraço, sejam todos muito bem-vindos, Matheus, a Patrícia, todos muito bem-vindos, deixem seus comentários, deixem suas perguntas, né? A Regina está falando o seguinte, essa pessoa linda que me ensinou tudo, todo o amor que aprendi e desenvolvi pela gestão de pessoas, começou com o amor pelos seres. Yarita, amo você. Você é um exemplo para mim. Gratidão sempre. Que lindo, Regina. Então, é nesse espírito de gratidão que a gente começa essa live com música. E aí é com você, Maria Mercedes. Muito obrigada. Eu vou cantar uma música do Milton, chamada Maria Maria, e que eu acho que ele fez para todas as mulheres, cabe para todas as mulheres, na verdade, cabe para todos os corpos femininos. Então, vamos lá. Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar, como outra qualquer do planeta. Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo a marca, Maria, Maria mistura a dor e a alegria. Mas é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Aê, 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 la 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 ya la la ya la ya la la ya la ya la ya la ya la.
nada melhor para começar do que a música As Marias, né? Maria, Maria é um dom. A minha mãe também é Maria. Eu quero aproveitar para saudar aí as minhas Marias. A casa da minha avó também tem várias Marias também. Minha mãe é Maria. Gratidão por essa música maravilhosa, Mercedes. E aí, Mercedes, já que você está aqui e finalizando aí sua música, eu gostaria de saber, e também todo mundo que está aqui deve estar com essa curiosidade, como é que tudo começou? Como é que tudo começou nessa família? E na construção aí, depois eu vou querer saber mais das outras meninas, como é que foi a questão de construir o grupo, mas como é que tudo começou, Mercedes? Então, nós somos 3 Marias e uma Juliana. Todas gostamos de inspirar pessoas a partir da gente, a partir da nossa própria experiência. Eu, Yara e Juliana somos coaches. Tereza é estudante de psicologia e expert em informática. Ela que criou o nome, ela vai falar depois a marca, ela que faz toda a nossa arte no nosso canal Construindo Alternativas de Vida. Mas, gente, como tudo começou mesmo? Foi lá no passado, os nossos antepassados. Eu vou falar um pouquinho da família do meu pai, e depois a Yara vai falar um pouquinho da família da nossa mãe. Desculpa, meu pai? Não, nosso pai. Então, a família do nosso pai é o seguinte, era uma família muito humilde, lá do Acre, terra de Chico Mendes. Nascidos, se desenvolveram ali, minha avó criou todos os filhos ali, com meu avô, depois ela ficou viúva, mas criou todos os filhos ali nos seringais do Acre. Meu avô psicografava. É muito engraçado porque ele era tipo o Chico Xavier, as pessoas ficavam na casa dele para ele psicografar. E minha avó ficou viúva muito cedo e ela tocava, era muito instrumentista, assim como meu pai. Ela tocava bandolim, banjo, cavaquinho, violino. Ela foi a primeira fotógrafa do Acre e a primeira, e foi maestrina também. Meu pai seguiu esse talento aí. Ele também, aos 7 anos de idade, a minha avó chamou um professor de violão para ensiná-lo. Quando o professor chegou lá, meu pai já estava afinando o violão. Aí ele falou assim, não precisa ensinar mais nada para esse menino. E meu pai também, autodidata, era multi-instrumentista, mas o violão era o instrumento principal. Dessa veia foi que partiu a nossa veia musical para os filhos. As meninas, eu, Yara, Tereza, meu irmão na percussão, meus pais faziam os saraus em casa, e os saraus varavam a madrugada dentro. Agora, tem a família da minha mãe, Rose, que acho que é a Yara que vai contar. Isso que eu quero saber, né? Qual é o papel das mulheres nessa família, né? Uma família de muitas Marias, né? E aí... Isso. Yara, conta pra gente aí como é esse papel das mulheres, né, na família de vocês. Pois é, Rose, o papel da família, das mulheres na nossa família, sempre foi muito forte, muito destacado. A começar das nossas avós, como a Maria Mercedes falou, não sei, do meu pai, né? A minha avó paterna enviuvou muito cedo. A minha avó materna também. E a minha avó materna era lá no Piauí, Floriano, no Piauí, uma mulher que foi, assim, com discriminação, com tudo, teve 17 filhos, dos quais ela criou 12, com tanta discriminação quando ficou viúva, e preconceito, porque era uma mulher, né? Naquela época, lá para os idos de 1900, então, sofreu muito preconceito, porque não se casou novamente, então naquela época era muito difícil, lá no Nordeste. Minha mãe, por sua vez, não conheceu o pai dela, né? E ela teve 4 filhos. E desde criança, ela sempre foi muito séria, muito respeitadora, ela tinha um outro lado que consertava a gente. O meu pai era o brincalhão, era o sensível, e ela era a séria, a responsável, ensinava para a gente. E é muito bonito porque ela ensinou sempre a gente a ser muito responsável, ela cobrava muito da gente união, acima de tudo, e educação. Ela fazia tudo para a gente ser estudiosos. E ela se orgulha de ter perdido todos os dentes dela para ela dar uma educação de qualidade para a gente.
Então, ela é o orgulho da nossa vida, assim como o nosso pai é a sensibilidade da nossa vida. É isso. Essa é a nossa massa, história. né? O equilíbrio, né? Então, o comando era dela. Então, era ela no comando. Muito legal. Entrou aí também a minha irmã, Mara, e a minha família, a família Nascimento, são de mulheres no comando, né? A gente tem essa rédea do comando. Um beijo para você, irmã. Um beijo para todas as mulheres aí da nossa querida Taperoá. E Carinha, como tudo esse grupo é um grupo de música, você vai cantar para a gente. Só que você vai cantar em homenagem a uma outra Maria. Porque a Carla Badaral disse que a filha dela é uma Maria e faz 5 anos amanhã. Então, eu quero dedicar essa música que você vai cantar à filha da Carla, que faz aniversário amanhã. Com você, Yari. A Carla é uma amiga do coração. Assim como a Regina, assim como você. E é como se fosse uma irmã para mim também. Então, também quero homenagear a minha fonoaudióloga, a Cesarina Benac. E essa música, ela fala de liberdade. Eu tive um problema na voz, eu tenho fenda nas cordas vocais, sou tratada pela minha fonoaudióloga, Cesarina Benac, que trabalha no Rio de Janeiro. Se vocês precisarem, @Cesarina Benac, pode procurá-la no Instagram, Cesarina com S, Benac com C mudo. E essa música, ela fala de liberdade, construir dias melhores. E ter uma voz para cantar, para uma cantora, é ter liberdade e construir dias melhores. Então, vamos lá. Espera a Primavera, de Nando Reis. Todo amor encontra um lugar, seja onde for, custe o que custar, é só se dispor, se libertar, sem nenhum pudor, sonhar e desejar, sem regra e nem trégua, sem régua ou comparação, espera a primavera, se apronta que no fim das contas, na outra ponta, vai ter alguém para lhe dar a mão. Todo amor existe no ar, é multicolor, é primordial, não dá para impor, nem para controlar, nenhum extintor vai apagar ou debelar, sem regra e trégua, sem régua ou comparação, espera a primavera, se apronta que no fim das contas, na outra ponta, vai ter alguém para lhe dar a mão quando o sol de ouro voltar a brilhar e o mundo todo em alvoroço puder de novo se encontrar. Vou te buscar em casa, vou acalmar sua aflição, vou te beijar, te abraçar e acalmar e acender com meu fogo no seu coração. Desculpe a emoção. Obrigada. Faz parte do show, Yarinha, faz parte do show. E isso que a música fala é sempre importante para nós mulheres, saber que vai ter sempre alguém no outro lado para nos dar a mão. E todas as vezes que a gente precisou de alguém para nos dar as mãos, os momentos mais difíceis de nossa vida, a gente sempre contou com uma outra mulher. E nesse contar com outra mulher, a gente precisa desconstruir algo que o patriarcado e o machismo quer que a gente acredite,
que nós mulheres somos rivais, que uma é a destruição da outra. Não, nós somos uma, é a fortaleza da outra. Quando as mulheres se juntam, é igual quando a gente pega vários palitinhos de picolé e junta. Você não consegue quebrar facilmente um montinho de palito de picolé, mas um picolé só, eles quebram com a violência, eles quebram com o feminicídio, eles quebram com o machismo, eles quebram com o assédio no trabalho. Mas quando a gente se junta, esse grupo de palitinhos é mais difícil de quebrar. Então, vamos sempre dar as mãos, e com régua e compasso, para sermos autoras das nossas próprias vidas. E eu queria agora saber de Juliana, como é que surgiu essa ideia de trabalhar em família? Como é que surgiu essa ideia de trabalhar em família? Como é que tudo isso começou? Então, Rose, você sabe que a gente fala, né? Mulher fala pelos cotovelos. E a gente, como tias e como minha mãe, a gente sempre conversa muito sobre tudo, né? E a Mercedes, né? Que eu chamo carinhosamente de Pede, ela foi a primeira a fazer a formação de coaching pelo IBC. Logo depois, minha tia Yara, que eu chamo de Dada, fez também. E elas viram, assim, uma oportunidade da gente estar levando a nossa voz. Logo, minha tia Yara me presenteou, me deu essa formação maravilhosa que me fez enxergar a vida de uma outra forma, né? Então, eu tenho muito a agradecer a ela. Realmente, ela é uma pessoa transformadora de carreiras das pessoas. E, paralelo a isso, minha mãe começou a estudar psicologia. Então, a gente começou a falar muito dessa transformação, desse autoconhecimento, dessa vontade de ajudar o outro, a inspirar as outras pessoas. E um dia a gente estava conversando pelo WhatsApp, por causa da pandemia, a gente falou, por que não a gente levar a nossa voz juntas? E assim surge a nossa empresa, a nossa vontade de trabalhar juntas. Que massa, que massa. E às vezes a gente diz assim, é tão difícil trabalhar em família, né? Tem gente que não gosta de trabalhar com mulheres. E quanto mais mulheres da mesma família, né? Essas dificuldades, tem muita gente, né? Será que teve muita dificuldade? Eu acho que a gente aprendeu pela nossa carreira, por tudo que a gente escolheu trabalhar, a gente veio trazendo uma forma mais empática de falar uma com a outra, e isso nos fez trabalhar, inclusive, como família, como aceitar os nossos defeitos. Eu vou sacar Martinho da Vila aqui, Rose, e falar, na minha casa, todo mundo é bamba, todo mundo bebe, todo mundo samba. A gente briga, mas no dia da ladainha, todo mundo come a canjica. Então, eu acho que aqui a gente aprendeu a fazer isso. A gente bebe junto, a gente dança junto, a gente briga junto também, porque faz parte, mas com muita empatia hoje. E isso é salutar, faz parte da família, né? Então, é verdade. Qual família que não tem diversidade? Todo mundo tem as suas tretas, né? Todo mundo tem as suas tretas, pois é. Eu queria aproveitar o pessoal que está chegando aí, a Lourinha, né, que está mandando saudação aí, a Maria de Fátima, aos meus sobrinhos, Ana Júlia, Heloísa e José, que está aí. Oi, tia Rose! Oi! Para vocês, um beijo da tia Rose. E a Maria Tereza, que está aí do seu ladinho, eu queria entender como é que surgiu essa ideia do nome, Construindo Alternativas de Vida. Como é que surgiu e qual é o objetivo desse grupo? Rose, então, o Construindo Alternativas de Vida, o nome já diz, né? Porque nós estamos conversando aqui, todos nós temos uma vida que a gente já vive, eu, você, minhas irmãs, né? E todo mundo que está nos assistindo, né? Então, a gente queria um nome que remetesse a esses caminhos, né? Porque nós pensamos que estamos trilhando um só caminho, mas não, existem várias possibilidades e vários caminhos alternativos, inclusive, que a gente pode seguir concomitante com esses que a gente vive hoje, né? E o que a gente pensou para o nome? Construindo Alternativas de Vida. Né? Criamos essa empresa com exatamente esse propósito de levar uma orientação
desde educar os filhos, passando pela reconstrução do conceito de envelhecimento, que a gente chama hoje de amadurecimento, até a possibilidade de você se aposentar com qualidade de vida. Por isso que, passando por todos esses nichos, a gente disse, construindo alternativas de vida. Assim surgiu esse nome. E esse é o objetivo do nosso grupo. Que show, maravilha, muito bom. E, assim, como tudo aqui, né, nessa família é bamba, tudo acaba em samba e música, vamos a mais uma música, Juliana? Rose, então, eu herdei coisas magníficas da minha família, essa força, essa gana de ir para a vida, essa alegria, mas o canto não foi uma das coisas que eu herdei da minha família. Mas eu resolvi, já que eu não canto, fazer um pedido especial. Como hoje é o Dia da Mulher, eu resolvi pedir uma homenagem à minha avó, ela que deu início, né, esse pontapé para a gente construir essas mulheres fortes da nossa família. E meu avô, muito carinhosamente, fez uma música para ela, que se chama Querida. E eu queria pedir para Maria Tereza para dar uma palhinha para a gente em homenagem a ela. Que bom, homenagem aí a todas as mulheres, mas a diversidade está exatamente aí, né? Você veio com outros dons, né? E cada um com o seu dom e com a sua genialidade. Gratidão. Então, vamos ouvir Maria Tereza. Peço aí uma palhinha para vocês, que eu fui pega de surpresa, mas a música se chama Querida e meu pai faz para minha mãe. E é assim: querida, és a razão do meu desejo, amor, dá-me o perfume do teu beijo, sonho para mim o teu calor, todo o teu olhar, meu grande amor. Querida, não feneceu nossa amizade, amor, vivo pensando em ti, volve pra mim a sorrir, teu meigo olhar, pois o meu coração assim diz, só a ti hei de amar, volve pra mim a sorrir, teu meigo olhar, pois o meu coração assim diz, só a ti hei de amar. Desculpa a emoção. Essa é a protagonista da música. Fala para ver se ela está sem som. Manda beijo, vó. Gente, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Um beijo. Linda, 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 linda música, linda homenagem. E ela se emocionou também, né? Muito bom. 87 anos. 87 anos, muito bom, bem querido. Já tomou a vacina? Já tomou a vacina, Rose, AstraZeneca. Muito segunda bem. Dose em maio. É isso aí, todos os nossos idosos aí, olhando o calendário da sua cidade e tomando a vacina. É importante. Ok, meninas, que momento maravilhoso, que coisa linda, tá todo mundo dizendo aí, é um momento especial, um momento lindo. Emily Rosendo aí, bem-vinda aí. Regina, música linda, linda emoção. Momento especial, o Rafael tá aqui falando. Então, gente, 87 anos com pressão, 12 por 8, o Cauê tá falando, é isso aí. É importante a gente envelhecer com saúde, com qualidade de vida, isso é muito importante. Arrepiada, a Carla tá falando. Muito bem, gente, muitas emoções, e as emoções não acabam por aqui, porque hoje é 8 de março, e essa família de mulheres ainda muita coisa para falar para a gente. E agora, eu quero bater um papo com todas elas para falar um pouquinho sobre a carreira, né? Como é que cada um aí trabalha dentro dessa perspectiva da empresa? E aí eu queria que todas as 5 me respondessem a mesma pergunta. De quais são esses desafios que elas encontraram, né?
enquanto mulheres, para comandar suas famílias, porque elas são irmãs, mas cada uma tem o seu núcleo familiar, né? Que foi construída a partir dessa árvore genealógica, dessa mulher maravilhosa que a gente acabou de conhecer aí. E qual é o nicho de trabalho de cada uma? E eu queria que vocês deixassem para a gente, cada uma de vocês que forem respondendo, qual é a dica que você daria para as nossas alunas, para as nossas seguidoras, para as pessoas que estão aí agora nos ouvindo, para que elas possam construir alternativas de vida que lhes tragam realização e felicidade. Eu vou começar por Juliana, ainda aqui, e aí trago de nós duas, para falar um pouquinho para a gente sobre isso, sobre exatamente qual os desafios que ela encontrou enquanto mulher no comando da família, qual é o seu nicho de trabalho dentro da empresa e as dicas que ela deixa para a gente. Rose, eu acho que o desafio que eu encontrei quanto mulher, eu acredito que seja o mesmo de muitas mulheres ou pessoas, né, que são o esteio da família. Eu estava exausta, eu estava cumprindo vários turnos, que eu cuidava de todo mundo e que eu esquecia de mim. Eram casa arrumada, filhos limpos, alimentados, dever em dia. Eu ainda trabalho fora, então prazos cumpridos na empresa e sempre com um sorriso no rosto, sem me permitir, né, sentir essa exaustão. Eu acho que a gente se encontra muito como mulher nesse papel, né? E eu também era cobrada como a única responsável para que todas essas coisas dessem certo. Eu não tinha essa divisão. Chegou um momento que eu precisava de uma mudança, porque eu gritava o tempo inteiro com todo mundo, eu não rendia mais no trabalho como eu deveria, e eu não tinha mais alegria no meu dia a dia com os meus filhos, e isso me deixava arrasada. Então, eu descobri que eu estava desconectada de mim também, e por isso eu me desconectei deles. E aí eu resolvi me transformar como mãe. Assim que eu descobri a educação não violenta e a disciplina positiva. E elas são extremamente desafiadoras, pois a gente nasce já aprendendo aquela educação punitiva, que foi a que os nossos pais deram para a gente, né? É o grito, é o canto do castigo, é a palmada, né? Então, educar de uma outra forma, para mim, foi um malabarismo. E uma mudança tremenda, só que foi uma mudança que valeu muito a pena, porque quando eu precisei reorganizar a minha rotina para encaixar os meninos, eu tive que reorganizar tudo, em todos os lados, em todas as jornadas. Quando eu modifiquei a minha forma de falar com eles, automaticamente eu modifiquei com as outras pessoas. Eu não conseguia mais ser suave, firme, gentil com os meninos e ser rude com as outras pessoas. Então, definitivamente eu mudei e eu aprendi uma coisa fundamental, a respirar. Eu aprendi a ser real, eu aprendi a pedir ajuda, a solicitar colaboração dentro de casa. E, principalmente, a deixar os outros fazerem aquilo que era a responsabilidade deles, porque eu pedia, mas eu queria que eles fizessem do meu jeito, né? Então, eu aprendi a dar a responsabilidade e a gerir essa responsabilidade, deixando eles terem as responsabilidades deles, né? Nós aprendemos a lidar com sentimentos, a nos acolher, e assim nós nos reconectamos. Houve uma transformação da família toda. Foi algo que eu fiz para me reconectar com os meninos e eu descobri que esse lugar era de transformação em todos os lugares da minha vida. Então, eu digo que eu me empoderei na minha maternidade, eu me empoderei na minha vida, eu me empoderei na minha escolha. E meu nicho de trabalho é esse, é despertar através da minha experiência para que as famílias encontrem a educação gentil, a educação positiva, motivadora, porque eu acredito, Rose, eu vi acontecer na minha vida, ela transforma vidas. E a minha dica para as pessoas que estão me ouvindo, para as mulheres, e também para os rapazes, que às vezes são esteio da sua família, né, que a gente precisa tirar essa capa de super-herói, de super-heroína, que esse mundo patriarcal colocou a gente. Ele nos impõe que a gente precisa dar conta de tudo, a gente precisa parar, a gente precisa respirar, a gente precisa nos acolher e entender os nossos limites, né? Então, eu faço muito isso para mim, a gente precisa aprender a se motivar.
Então, cola nas paredes, coloca frases para você de motivação, para que você nunca desista de ser a mulher que você nasceu para ser. Coloca, hoje eu fiz o melhor que eu pude. Eu errei, tá tudo bem. Eu escolho educar com calma. Eu deixo as pessoas me ajudarem. Eu sou somente, no meu caso, Juliana. Eu não preciso ser perfeita, eu preciso ser a Juliana possível. E coloca essas frases e vai se motivando, e assim a gente vai seguindo. Que show! Maravilha! Muito bom! Obrigada, Juliana, aí pelas dicas e por compartilhar a sua experiência. E a Maria Tereza? Como é que foi essa sua trajetória aí no comando, os desafios que você enfrentou no comando da sua família? Fala um pouquinho para a gente do seu início de trabalho e que dicas você deixa para a gente. Rose, o meu maior desafio está aqui do meu lado. Eu tive a Juliana com 16 anos de idade. Você imagina, ela é a primeira filha, é a primeira neta, é a primeira sobrinha de ambos os lados. Então, um dos grandes desafios foi chegar na minha família aos 16 anos e dizer que eu estava grávida. Mas, graças a Deus, eu tive o apoio dessas minhas duas irmãs que contribuíram para que a gente conseguisse o apoio do meu pai e da minha mãe, né? E, então, todas elas foram um pouco mãe da Juliana sempre. Mas eu, depois dos 16 anos, eu vivi a minha juventude na década de 80. Então, você imagina que a década de 80 foi a década, né? Com temas polêmicos, gays, lésbicas, drogas, diretas, feminismo e até a AIDS, né? E a gente ainda tinha liberdade de expressão, que cantada por um monte de artistas, Cazuza, Simone, Gil, Caetano, né? Então, o meu maior desafio foi levar todos esses temas polêmicos para dentro da minha família, né? Foi abordar esse tema com meu pai, com a minha mãe, com toda a minha família, sem desavenças, né? Porque eu era mais nova e, com certeza, eu vivi muito tudo isso, né? Então, eu fali e me reconstruí muitas e muitas vezes, né? O meu nicho hoje dentro da Construindo Alternativas de Vida é o nicho da psicologia, porque, como eu falei anteriormente, eu quero ajudar pessoas a encontrarem auxílio para as suas ansiedades, para os seus transtornos, para a sua depressão, e por isso eu estudo muito, né? E a minha dica é que, apesar de toda a juventude que eu vivi e das desavenças que eu tive pelo meio do caminho para defender os meus posicionamentos, a gente tem o apoio da família da gente. Se a gente pedir ajuda, a gente tem apoio dos amigos da gente. A gente tem apoio dos nossos mestres e pessoas ao longo do caminho. É só a gente acreditar. Agora, o que a gente precisa é de dar a mão para alguém que entende e que pode fazer esse caminho do autoconhecimento. Aí sim, é possível. Que maravilha! E a importância, né, do apoio da família diante de qualquer dificuldade na nossa vida, né? Muitas vezes a gente diz assim, tem pessoas que às vezes não honram a sua família, querendo valorizar o externo. Mas quando a gente valoriza a nossa família, a gente sabe aquela coisa que eu falei anteriormente, das pessoas dizer que a gente é uma amiga da outra. Não, na hora que você precisa de fato, quem chega junto é a família. Na hora que você precisa daquele ombro amigo, daquela pessoa para estar ali do lado, no momento da dor, é a família. Então, esse apoio é super importante. Então, e eu quero dar um aviso aí para vocês, a Vânia que está chegando, lindo depoimento, também achei, Vânia. A Maria Mercedes aí, a Parceri, né? Parabéns à família pela exposição do depoimento e tão verdadeiros. Pois é. Gente, vocês que estão aí, que ainda não se inscreveu no nosso canal, clica aí, se inscreva no nosso canal, aciona o sininho, para você sempre estar aí acompanhando a gente aqui no YouTube, e segue a gente lá no Instagram, que é @Instituto Niarte. Se você está gostando dessa live também, deixa seu like, porque isso é importante para que esse vídeo dessas meninas, dessas mulheres maravilhosas, dessa família poderosa, chegue a outras pessoas e inspire outras famílias.
Gratidão. Agora eu quero ouvir um pouquinho Yara. Yara, como foi para você esse desafio aí de estar no comando da sua família? Qual é o seu nicho de trabalho e as dicas que você deixa para a gente? Pois é, eu no desafio da família, eu tomava conta das meninas quando eu era pequena. Era a obrigação que minha mãe me dava. E assim, eu sempre fui muito séria, muito briguenta com elas, com os menores, né? Com a Maria Mercedes, não, com a Maria Tereza e com o meu outro irmão, Antônio Carlos, que é o irmão mais novo. E depois de um tempo, meu grande desafio como adulta foi pedir perdão à minha família, porque em algum momento da minha vida eu me achei melhor do que eles, e ninguém é melhor do que ninguém. Então, a gente é uma família sofrida, a gente teve muitas dificuldades financeiras, a gente conviveu com o alcoolismo do nosso pai, que em pequeno, que ele só veio a superar, que a gente acha que ele entrou no Alcoólicos Anônimos, mas a gente não tem certeza, e ele só veio a superar isso quando eu já estava entrando na idade adulta, eu já estava entrando no trabalho, a Maria Mercedes também, a Maria Tereza não, mas já era uma adolescente mais velha, né? E quando ele superou isso, a gente fazia cantorias na nossa casa, a gente fazia saraus na nossa casa, ele tocando violão, cavaquinho, bandolim, ele era multi-instrumentista também, né? E nossos amigos iam para lá para cantar com a gente. Então, era uma coisa maravilhosa, foi um grande momento da nossa família. Minha mãe fazia batidinha de coco para a gente, e salgadinhos, então era um negócio muito bacana, né? E essa superação foi, assim, uma ajuda para nós também, né? O meu nicho, eu já falei, eu quero trabalhar com orientação de carreira, preparação para aposentadoria, pelo menos no início. Depois eu quero me aprofundar também em coach vocacional, para trabalhar com um grupo de pessoas desfavorecidas. E a dica que eu deixo para as alunas e para os seguidores do Instituto Uniarte, que a gente também tem que agradecer pelo espaço da gente estar aqui hoje, que peçam perdão, trabalhem o perdão, trabalhem o respeito ao próximo. Eu cuido de animais, eu tenho animais, mas eu sei respeitar quem não gosta de animal. Né? A vida de cada um tem um sentido para ela. E depende de nós, as atitudes positivas que a gente toma na nossa vida e que a gente quer ver nos outros. Então, se você quer ver respeito, se você quer ver amor verdadeiro, se você quer ver consideração pelo outro, se você quer ver atitudes positivas do outro para você, empatia, generosidade, seja isso para que você receba isso dos outros. Essa é a dica que eu quero dar para vocês. Que show! Muito bom, Yara. E a Juliana Barbosa está ali parabenizando. Yara, muito orgulho de você. O Birajara Brito, né? Que é meu compadre também, aí marcando presença. Também o seu recado aqui, que esse depoimento de superação é um incentivo para outras pessoas. É por isso que o Instituto Uniarte não para de levar conhecimento, não para de trazer histórias de pessoas reais, do seu cotidiano, do seu dia a dia, que estão aí superando os desafios e mostrando que é possível. E você, Yara, trouxe uma outra realidade agora de superação, quando você traz a história do alcoolismo do seu pai, e que vocês tiveram que enfrentar isso. Quantas famílias também não enfrentam o alcoolismo, as drogas, estão aí passando, como disse Juliana, pelos seus perrengues, mas estão ali firmes, fortes, confiando no outro, mesmo com as diversidades, mas estão ali. Então, gratidão por compartilhar a sua história. Gratidão. Vamos ouvir também a Maria Mercedes. Como é que foi você, Maria Mercedes, aí no comando da sua família, né? Qual é o seu nicho de carreira e o que é que você deixa para a gente de dica para todos que estão nos ouvindo e as nossas alunas?
Com você. As irmãs também, e todas nós sabemos. A gente vive numa sociedade ainda patriarcal, caminha a passos largos, já tivemos várias mudanças, desde aqueles. Ai, acho que a Mercedes caiu. Cabinho. Então, a mulher, por exemplo, ela tem que ser bonita, ela tem que ser gostosa, mas ela já está ela tem que ser magra. Então, como eu estava falando, a gente é criado para caber em várias caixas. A mulher tem que ser magra, tem que ser bonita, tem que ser gostosa, não pode gesticular muito, não pode rir alto, mesmo se estiver de calça comprida, tem que sentar de perna fechada, não pode sentar de perna aberta, a mulher tem que cruzar as pernas, a mulher tem que se encolher. Até que chega um momento em que a mulher tem o seu prazo de validade findo, que é quando chega a menopausa, que a sociedade fala para ela assim, ó, seu prazo de validade acabou. E aí tem poucos papéis que ela pode ocupar nesses espaços. E aí é onde entra o meu nicho, Rose, que é trabalhar com mulheres a partir dos 50, para falar para elas assim, pela minha própria experiência, não, teu prazo de validade não acabou, não. Rose, eu faço boxe, eu faço Muay Thai, eu vou para balada, quer dizer, antes da pandemia, espero voltar, eu vou para balada, eu estou no Tinder, eu tenho amigos de várias idades, desde os 20 a 80 anos, saio com eles, converso sobre tudo, sobre sexo, sobre o mundo, sobre o planeta, sobre o universo, e vários deles, meus amigos mais jovens, falam assim, poxa, Memê, o pessoal me chama de Memê ou Mê, poxa, Memê, eu queria tanto que a minha mãe fosse igual a você, conversa um pouquinho com ela, vai lá em casa, para ela sair de casa, vê que tem vida após os 50, após os 60, né? Enfim, após 70, 80, 100, porque a expectativa de vida no Brasil está cada vez maior, né? Então, a gente vai habitar cada vez mais, as mulheres vivem mais, claro, né? É uma bênção do universo, acho que a gente procria, né? E, enfim, né, Rose? Enfim. Compensa, né? Pois é, e a gente também, acho que é uma bênção do universo, a gente vive mais, né? Enfim, já que a gente vai habitar esse planetinha por mais tempo, esse planetinha azul, por que não vivê-lo com qualidade de vida e felicidade? Então, o que acontece? O que eu deixo de dicas para as alunas, para as seguidoras e para as pessoas que estão nos vendo agora? Gente, vamos fechar os olhos por um momento, vamos nos olhar com um olhar para dentro. Você está feliz? Se você está feliz, ok. Se você não está feliz, eu preciso mudar. Faça alguma coisa. Vamos abrir os olhos. E eu queria terminar só com um pedacinho de um poema, de uma poesia do poeta francês Baudelaire, que ele fala assim, embriaga-te, para não ser como os escravos martirizados pelo tempo. Embriaga-te sem cessar, de vinho, de poesia ou de virtude, a teu gosto. Que maravilha, muito bom. E assim você traz você vê como a diversidade está nessa família, né? Ela traz a questão da vitalidade da mulher quando chega na melhor idade. Muitas mulheres acham que chegou nos 50, 60, a vida acabou. Não, você está na metade. Ainda tem tanta coisa para acontecer, mas muito desse retrocesso, desse medo que as mulheres têm, Maria Tereza, é medo do julgamento. O julgamento da sociedade. A gente vive numa sociedade muito machista, muito sexista, muito homofóbica, muito racista, e o julgamento, que o tempo todo julga, coloca a gente em rótulos. E esses rótulos é que deixa a gente, muitas vezes, limitada. E aí, eu hoje coloquei em algumas mensagens que eu recebi, de alguns companheiros, de alguns amigos, eu adoro receber flores, eu adoro receber mensagens bonitas. Mas eu respondi para todos eles. Eu adorei a sua mensagem, eu recebi sua mensagem com muito carinho, mas eu queria que você se comprometesse com a minha luta. Eu queria que você se comprometesse com o fim da violência às mulheres. Eu quero que você se comprometa, além das flores, me dê o seu compromisso pelo fim da violência às mulheres e
pelo seu compromisso a não ser machista com outras mulheres. E a gente precisa dizer isso para a sociedade, porque é exatamente esses pontos que deixam as mulheres chegar nessa idade, e não é só nessa idade, não, a gente vê meninas jovens passando por situações como essa, né? Então, muito obrigada, parabéns por você compartilhar a sua experiência. Quem quiser conhecer mais esse grupo, Construindo Alternativas de Vida, vai lá no Instagram, tem o Instagram dela, no Instagram do Instituto Uniarte, né, tem elas, eu vou marcar elas lá também para quem passar a ver, para vocês conhecerem o trabalho maravilhoso desse grupo. Então, gratidão por vocês estarem aqui compartilhando. E tem música, né, Maria Mercedes? Tem. Vamos lá, peraí. Vamos, que esse grupo é um grupo que tem a musicalidade do sangue. Meus olhos coloridos me fazem refletir. Eu estou sempre na minha paz e não posso mais fugir. Meu cabelo é enrolado, todos querem imitar. Eles estão baratinados, pois também querem enrolar. Você ri da minha roupa, você ri do meu cabelo, você ri da minha pele, você ri do meu sorriso. A verdade é que você tem sangue crioulo, todo brasileiro. Tem cabelo duro, sarara crioulo, sarara crioulo, sarara crioulo, sarara crioulo, sarara crioulo, sarara crioulo, sarara. Vem! Sarara crioulo, sarara! Sarara crioulo, sarara! 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 Uhul! Maravilha! Gente, que live show! Show! Pode deixar o microfone aberto, meninas. Ela é a cantora oficial. Ao nosso finalzinho, uma live show maravilhosa. Eu sou extremamente grata. O Instituto Uniarte não poderia abrir melhor a sua série Elas no Comando do que com vocês, com essa família linda. Que Deus continue abençoando vocês. Eu sou muito grata, Yara, né, por ter trazido vocês até o Instituto, até a mim. E isso que a gente precisa ter na vida, conexões. A gente precisa se conectar com as pessoas. Gente, nós estamos aqui em cidades diferentes. Eu estou falando de Salvador, Bahia. A Yara está falando de onde, Yara? De Brasília. A Maria Mercedes está onde, Maria Mercedes? São Paulo. E a Juliana e a Maria Tereza? Nós estamos em Brasília, mas bem distante da Yara, do outro oposto. Pois é, então isso é o que a tecnologia nos possibilita, conexões. Eu não conheço as outras irmãs de Yara, conheci Yara na formação de coach que eu fiz em Brasília, mas a rede social, ela tem seu lado bom e seu lado ruim. Um dos lados bons é esse, conectar pessoas, a gente levar conhecimento, levar conteúdo para as pessoas, e conteúdo de qualidade. Olha que conteúdo de qualidade a gente passou hoje aqui para as pessoas, com as histórias de vida de vocês. Quantas famílias podem depois voltar e assistir essa live e perceber na fala de Juliana, na fala de Mercedes, na fala de Yara, na fala de Tereza, um elo de sustentação
que é o que eu digo que é pegar e fazer disso um trampolim e dizer assim, poxa, se ela pôde fazer comigo também. É como o Birajara falou, é inspiração, é inspirar outras pessoas. E é isso que eu sempre faço na minha vida, buscar inspirar outras pessoas a partir da minha história. Eu venho de uma história de uma família de agricultores, a minha mãe é agricultora, e nesse dia de hoje eu quero muito que essa energia que eu estou sentindo agora chegue até ela, porque se eu estou aqui hoje, eu agradeço a minha mãe, porque ela foi a minha grande incentivadora, é uma Maria também, é Maria José, ela recebe lá o beijo no coração dela, com minha eterna gratidão, por ter me colocado no mundo, por ter me estimulado a estudar, a crescer e a estar aqui hoje. Gente, você que ainda não curtiu, não está aí seguindo a nossa página, não deu o seu like, deixa o seu like dessa live e segue a gente aqui no YouTube, né? Se inscreve aí e segue a gente lá no Instagram também, para você ficar sabendo das nossas informações. Próxima segunda-feira tem live, Elas no Comando, então, próxima semana, Elas no Comando da Carreira. Você que quer aí traçar sua carreira, planejar sua carreira de forma estruturada, vem com a gente vai trazer especialista para falar do Elas no Comando da Carreira, certo? Então, a gente está indo para o nosso finalzinho, eu quero muito agradecer a todos vocês que participaram aqui, todas as pessoas que estão aqui de diferentes cidades, né? O Birajara, a Mara Rosendo está lá em Itaperoá, a gente tem gente aqui de São Paulo, gente de Brasília, gente, o filho de Yara mora em outro... Qual é o estado, Yara, do seu filho? Porto Alegre, mora em Rio Grande do Sul. Tem a Ilzeli de Santa Catarina. A Ilzeli de Santa Catarina. Tem muitos amigos meus de Brasília. Aí, isso. A Maria Tereza colocou aí o @ Construindo Alternativas de Vida. Vai lá e segue a gente. É um prazer enorme ter todos vocês aqui. Esse 8 de março é para a gente dizer, celebrar as nossas conquistas, porque a gente precisa ser grato com o que a gente conquista e dizer, ainda temos muito a vencer. Ainda temos muito a lutar. Enquanto tiver uma mulher vítima de violência, enquanto tiver uma mulher passando por um assédio sexual, enquanto tiver uma mulher sendo julgada por ser mulher para receber o seu salário, e a gente ainda tem um índice muito alto de mulheres que já alcançaram um patamar social, que já alcançaram uma carreira, estudaram bastante, mas ainda recebe salários menores do que os homens. E quando essa mulher ainda é mulher negra, esse salário ainda é melhor ainda. Então, quando a gente ainda tiver tudo isso, a gente vai precisar continuar lutando. E não é só quando eu melhorar a minha vida. Uma mulher empoderada, ela precisa empoderar outras mulheres. Então, não é porque eu melhorei a minha condição que está tudo certo, está tudo lindo. Não. Todas têm que vir junto. E é por isso que a gente está aqui. Porto Alegre, Igor. Muito bem, Igor. Bem-vindo aí. Um beijo no coração. Quero te conhecer, Igor. Eu sei que você é um cara arretado, como a gente diz aqui na Bahia. Então, gente, vamos lá. Eu queria que vocês dessem as considerações finais de vocês para a gente fechar com música. E a gente vai começar por Maria Mercedes. Suas considerações. Bom, quero agradecer mais uma vez a você, Rose, pela oportunidade. Agradecer aos amigos que estão assistindo. Eu sei, meus 2 filhos, um está aqui do lado, me dando o apoio aqui, técnico, e assistindo comigo. O Cauê está assistindo da casa dele, a Priscila, minha nora, também está assistindo. O Rafael, a Soraya, a Rutinha. Eu não sei se tem mais gente, desculpa se eu não citar mais gente, né? Mas queria agradecer a todo mundo, agradecer a você, e eu quero ler, como escritora, eu não podia deixar de escrever alguma coisinha hoje também. Então, eu escrevi uma coisinha bem pequena que eu queria deixar para a live, que é assim: o Dia Internacional da Mulher ressoa em todo o meu corpo, na minha alma, na essência feminina de todos os corpos que abrigam o feminino, em todos os cantos do mundo, como dores e lágrimas antigas que carregamos, e também como força, garra e uma determinação inquebrantável de nos fazermos sempre presentes, ocupando os espaços proibidos para sermos livres, para vivermos nossa verdadeira essência. Obrigada. Obrigada a você. Muito bom. Viver a nossa essência é importante, né? Porque muitas vezes a gente quer viver a imagem do outro, né? Como eu disse outro dia numa mensagem que eu deixo para os meus seguidores no Instagram, que a gente às vezes compara o nosso bastidor com o palco alheio, né? Não,
E aquele palco que você está vendo ali do outro lado, nas redes sociais, principalmente, tem um bastidor que você não conhece. Então, não menospreze o seu bastidor. Então, vamos lá, Yarinha, suas considerações. Eu só tenho a agradecer a você pela amizade da gente. A Rose é minha coach. Eu passei o processo de coach assim que eu identifiquei o que eu poderia fazer como coach, que é a preparação para a aposentadoria. Agradeço muito ao Instituto Uniarte, que é uma honra a gente estar aqui, e vamos fazer outras. Essa é só a primeira. Com certeza. Vamos fazer outros trabalhos. Vamos fazer outros trabalhos. Fica aí, outros trabalhos com o Instituto Uniarte. E quero agradecer ao meu marido, Reinaldo, porque é uma pessoa que me honra muito e me ajuda na minha própria evolução. Aos meus filhos, Leonardo e Igor César. O Leonardo, eu só falei do Igor, mas o Leonardo, ele mora em São Paulo e em Minas Gerais. Ele se divide porque ele é médico do Exército e ele trabalha em Juiz de Fora e também trabalha em São Paulo, mas ele mora mesmo em São Paulo, né? A Juliana também é um pouquinho minha filha, tá? Então, eu agradeço a ela, porque também está presente conosco nesse projeto das irmãs. Tem que aguentar a gente pedir tudo para ela ensinar tudo para a gente. Ela é o nosso universitários. Quero agradecer meus pais, meus irmãos, pela pessoa que eu sou hoje. Quero agradecer aos mestres Alfredo, ao meu querido boss, que está me assistindo hoje, e a todos os meus amigos de reunião, que é um espaço muito especial para mim, e sempre estiveram comigo em todos os momentos da minha vida, felizes e tristes, e eu agradeço muito, e me ensinam no meu conhecimento da minha vida. E também quero agradecer a todos os amigos que estiveram aqui presentes, a minha parceirinha Li, que é minha parceira na vida, é minha cuidadora, a filhinha da Li, que se chama Lígia Vitória, que é minha fã número 1, e ao Miqueias, Lucas, que é o meu fã número 2, filhos da Li, que com certeza estão me assistindo agora, até essa hora, e todos os presentes, todos os amigos do coração, toda a família, meus cunhados estão todos presentes. Eu estou muito feliz pela presença deles aqui, o Fernando César, a Maria da Graça, que também é Maria, e a Maria de Lourdes, mais uma Maria na família, né? E agradeço a todos pelo tempo, que é precioso, e pela atenção de vocês. Um grande beijo. Bom, obrigada, Yara, obrigada de coração. E, Juliana, suas considerações? Bom, minhas considerações finais, Rose, é dizer para todas as mulheres no dia de hoje que eu sei que a gente tem realidades diferentes. Às vezes parece fácil a gente falar da minha realidade, mas eu queria dizer que eu acredito no que eu estou contando para vocês, que a maioria das vezes nós somos a base da nossa família, a gente ensina para os nossos filhos, e eu acredito mesmo, e eu quero passar essa mensagem para vocês, se a gente criar uma geração com um pensamento diferente do que a gente foi criado, uma geração gentil, a gente pode transformar o mundo. E eu sei que o caminho nem sempre é fácil, e eu queria deixar uma mensagem para vocês de que nossa maior rede de apoio é nossa fé. Que, às vezes, a gente não tem alguém para segurar nossa mão. Fala, nossa, mas você tem a sua família, Juliana. Mas, quando a gente não tiver alguém, a gente tem a nossa fé. A gente tem o Criador, Deus, Oxalá, o que fizer sentido para cada um. E a gente pode dobrar, né, os nossos joelhos e falar com ele e pedir essa rede de apoio. E para deixar essa mensagem para vocês, que é bem curtinha, eu queria apresentar meus filhos. Eu tenho uma família diversa, aqui em casa nós somos 2 mães, e eu tenho 2 filhos maravilhosos. E eu não vou poder apresentar minha esposa, porque ela ficou presa no trabalho, era para ela estar aqui, mas os meus filhos vêm comigo deixar essa mensagem para vocês, que é uma mensagem de inclusão e de fé. Essa é Maria Luísa, tem 8 anos, e esse é Benedito, e ele tem 12 anos.
E a nossa mensagem para vocês é assim: Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Olará, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Olará, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. E a nossa fé também está em Libras, porque eles estão fazendo para vocês e andar com fé em Libras. Muito obrigado. Essa é a nossa família. E fique em casa. E tome a vacina, né? Já chegou a sua idade, vai lá se vacinar. Então, gente, foi uma noite linda, uma noite maravilhosa, mas que ainda não acabou. Eu vou encerrar agora a minha fala e vou passar para uma das Marias que vai fazer o fechamento final. Ok? Não é isso? Pronto. Então, eu quero muito agradecer a todos que passaram aqui, a todos que estiveram com a gente até agora. Mais de 50 pessoas passaram pela nossa live, mais de 100, né? Mas 25 ficou ali até o final. Na 15 Brasília, tem 50 anos de tradição. Peraí, tem alguma... Mercado Livre se juntou. Passa aqui para mim, por favor. Pronto. Que ficaram com a gente aqui até o final. Muito obrigada a vocês pelos Dar até 6 meses de que estão aqui com a gente. Que a gente possa continuar contando com a audiência de vocês nas próximas séries, na próxima semana, toda segunda-feira, 19 horas, nós estaremos aqui, certo? Quem quiser conhecer um pouquinho mais do Tutuniarte, vai lá no Instagram, tem uma página também no Facebook. Nós estamos aqui tentando fazer a nossa parte, levando dignidade, levando inclusão social, levando conhecimento, porque a gente acredita que a sociedade ela só se transforma a partir da educação. E a educação é o alicerce de uma sociedade civilizada, de uma sociedade inclusiva, de uma sociedade que respeita as diversidades. Então, minha eterna gratidão. Também quero deixar um convite para vocês. Vou falar aqui em primeira mão que esse ano eu fui agraciada por 2 grandes convites, né, pessoalmente, que estar como coautora de um livro que vai ser lançado em julho, que é Líderes Incríveis, que eu quero agradecer ao meu amigo Leandro Cristo por ter me feito esse convite, mas também convite para iniciar um programa de rádio. Então, no dia 18 de março, no mês das mulheres, eu vou estar lançando o meu programa de rádio na rádio web, na Voz Delas. No dia 18, é um programa semanal, às quintas-feiras, às 10 horas da manhã. O nome do programa é O Corre com Economia e Negócio. Espero vocês no momento, divulgando, espero vocês lá. Forte abraço. Para fechar a nossa noite, eu passo a fala agora para Maria Tereza. Eu queria deixar a minha homenagem e queria que vocês fossem abençoados com o Deus que cada um concebe, seja Oxalá, seja Buda, seja Deus, seja o Criador, seja o Universo. Eu quero abençoar todos que estão na live com a gente, as nossas famílias e os nossos amigos. Acreditem, é possível. Acreditem, os milagres existem. Não há lugar. Não há lugar melhor que o lugar que eu sinto, que o Senhor está. Deus, Oxalá, Ogum Xangô, só nesse lugar. O medo perde a vez, a ansiedade, a depressão, a falta de empatia, e dá lugar à fé, capaz de me levar à paz
que excede todo entendimento. Quem vê de fora não entende como é que estão de pé, como que a gente está de pé, como elas conseguiram. Você, Rose, você, Yara, você, Mercedes, todas nós. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. É isso. Acreditem. A fé é a fé. É a fé que conduz a minha família, é a fé que conduz a família da Rose, e é a fé que vai conduzir a família de vocês. Aquela que vocês acreditam. Obrigado. Paz. Axé. Esta fé conduza o nosso Brasil e nos livre dessa pandemia. Um beijo no coração de vocês e até a próxima semana. Tchau, gente. Gratidão, meninas. Beijo. Beijo.